Tem gente que a gente sabe que vai render assunto só de bater o olho. Hoje é dia de conversar com uma dentista que une técnica, cuidado e um senso de humor que deixa qualquer consulta mais leve. Diretamente do Paraná, especialista em dentística, a nossa convidada é a doutora Patrícia. Doutora, antes de qualquer coisa, quem é a Patrícia fora do jaleco? Senhor, que pergunta difícil agora eu colocar, né? Para que eu não perca minha dignidade. Patrícia sem o jaleco. A Patrícia sem o jaleco é uma pessoa leve, é uma pessoa realmente que tem um humor ácido, que gosta de deixar tudo muito leve para que a vida flua melhor. Essa é a Patrícia fora do mocho, e que é uma atividade física. Incrível, doutora. Boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje na sua presença, estava esperando por esse momento. E para a gente começar, vamos voltar um pouquinho no tempo. O que que fez a senhora escolher odontologia? Foi amor à primeira vista ou vocês se conheceram e foram se gostando ao longo do tempo? Então, assim, eu vou ter que fazer a correção, né? Porque a senhora está no céu, mas eu entendo que é respeito, então eu aceito. Meus alunos, quando me chamavam de senhora, eu queria morrer, mas depois eu me acostumei com. Realmente, eu acho que é uma forma de abordagem mais respeitosa, mas está tudo certo, pode chamar de você. A odontologia, na verdade, ela nasceu em mim desde que eu nasci. Porque meu pai era dentista e minha irmã é dentista, então eu vivia numa casa de dentistas, então eu não poderia ser outra coisa. Porém, lógico que nem todo pai dentista cria filhas dentistas ou filhos dentistas, mas eu acredito que pela minha convivência no consultório e aquele universo me fez puxar para a odontologia. Sim, eu tenho as minhas habilidades, eu gosto de trabalhos manuais, eu gosto do minimalismo e isso me puxou para fazer odontologia. Só que eu sempre brinco, né? Paralelamente, eu ficava em dúvida entre odontologia e educação física, porque eu também amava odontologia. Então, hoje eu vi que eu posso juntar as duas coisas. Então, eu posso ser dentista e também eu posso estudar sobre odontologia do esporte. Então, por isso que eu tenho essas duas vertentes. Então, odontologia, eu não seria outra coisa se eu não fosse dentista. Porque Nossa, eu amo fazer o que eu faço. Então, eu não me vejo em outra coisa, a não ser linkada a isso. que incrível isso! Em relação à especialidade, você já me disse que é especialista em dentística. Essa também Isso. foi uma especialidade de berço ou foi você que foi descobrindo pelo caminho? Na verdade, ela aconteceu sem querer. Porque eu na faculdade não era uma aluna ótima em dentística, minhas restaurações eram nível 7, eu era extremamente mediana, e aí eu fui buscar. Então eu me formei, falei, ok, o que que eu quero, né? Então eu amava, olha que, né, interessante, eu amava endodontia, eu amava canais atrésicos, eu amava achar quartos canais, tirar limas fraturadas de canal porque eu tive uma base muito boa na faculdade. Eu falei, caraca, é isso que eu quero para minha vida. Mentira da barata. Não, não quero isso mais. Então, depois que eu fiz um curso de estética, então acho que eu ainda fiquei mais um ano e meio fazendo endodontia. Mas depois que eu fui fazer um curso de estética por necessidade, eu pensava, eu preciso melhorar essa questão. Esse é um ponto muito importante. Eu sou deficiente nisso, deficiente é boa, né? Eu não tenho tantas habilidades nessa área, e eu fui atrás. Aí, quando realmente eu entendi o que a odontologia estética poderia fazer por mim, eu fui atrás de um curso, e a partir desse curso, mudou minha vida. Então, desse curso eu fui monitora, de monitor, o professor falou para mim que eu precisaria estudar mais sobre isso. Aí, de monitor, eu fiquei ainda alguns anos como professora desse curso. Daí, quando eu estava mais ativa, eu fui fazer mestrado. E aí não teve jeito. Daí, do mestrado, eu passei anos dando aula. Eu dei aula, sei lá quantos anos, eu tenho quase 30 de formada. Não sei, acho que eu fiquei pelo menos uns 20 anos, 20 e poucos Hum, anos dando aula. Eu não sabia ser dentista sem ser professora. A vida inteira eu fui dentista e professora. caramba. Mas aí chegou um período que eu falei, não, chega. Agora eu preciso trazer a Patrícia gestora para a Patrícia empreendedora. Aí eu deixei um pouquinho a graduação de lado e agora eu sou empreendedora. Eu sou consultório todo o tempo. Que trajetória incrível! E por curiosidade, onde a odontologia do esporte entra nisso tudo?
Ela entrou quando, no ano passado, eu decidi que eu faria uma maratona, porque eu já corria. Eu fiz provas de rua, já fiz São Silvestre, fiz meia maratona. E a corrida de rua, ela me chamou muito, porque se eu fiz uma meia maratona, por que não fazer uma maratona? Essa é a linha. Se eu fiz uma meia, eu tenho que fazer Toma uma inteira. 21 quilômetros. Aí eu pensei, falei, não, esse ano eu completaria 50 anos de idade. Eu falei, ótimo, se eu não fizer maratona quando tiver 50 anos, eu vou fazer quando? Foi aí que eu decidi. Então, durante os treinos para maratona, eu entendi que a odontologia estava muito forte ali. Tinha Olha, muita coisa acontecendo, odontologicamente falando, e que as pessoas não sabem, nem eu sabia. Eu não sabia a quantidade de problemas que a gente teria, tanto num treino longo, quanto nos meus treinos preparatórios, que é a musculação. Ali me chamou a atenção. Eu falei, opa, tem coisa aí que eu tenho que estudar. E foi aí que eu fui atrás. Então aí surgiu. Está no caminho ainda, né? Eu estou caminhando nesse processo. Então, ele está em andamento. Então, eu sou uma atleta amadora, aí consegui fazer minha maratona, foi em janeiro, parabéns. corri meus 42 quilômetros, e depois que eu corri meus 42, eu pensei, não, agora eu tenho que correr atrás da informação do que eu fiz tudo de errado, mais ou menos, né? Porque eu sabia o que eu tinha, o que me esperava, foi muito interessante. Cada prova que a gente faz, então você sabe que você tem um gel extremamente cariogênico e você tem um isotônico extremamente ácido. Então você alterna entre uma boca seca, uma dieta cariogênica e um líquido ácido. Ah, Então é isso me uma chamou bomba. muita atenção. É por isso que eu fui. Por isso que a maratona entrou e por isso que a odontologia do esporte entrou. Muito interessante. Eu acho que, além de tudo, assim, eu não consigo não chamar de senhora, Pelo porque amor de Deus, Gabi, vai, eu deixo essa mais senhora, vai, eu deixo. a senhora é curiosa também, assim, curiosa e tem muita Sim. vontade de progredir. E pensando nisso, como que foi o início da sua carreira profissional? Formou na faculdade, aquele começo, como que foi? Foi meio improvisado ou já tinha um plano bem definido? Não, não tinha nada improvisado, assim, primeiro porque eu fui realmente muito abençoada de ter uma família de dentistas, para não dizer sortuda, eu vim de uma base já sólida, já embasada, né? Porém, por eu estudar muito, por eu não ficar parada, isso facilitou também. Então, não é só porque eu tinha uma estrutura toda montada que eu sentaria na cadeirinha, né, da estabilidade e falasse assim, tá, agora eu tô tranquila. Não. Eu tinha, sim, eu fui muito privilegiada em ter uma base já formada. Então, eu já comecei com consultório Hum, pronto, né? Era eu e a minha irmã. Então a gente dividiu o espaço físico e eu comecei com uma base com um pai dentista. Fim. Então eu fui privilegiada. Porém, eu fui atrás e corri. Eu não fiquei esperando as nada. oportunidades acontecerem. Então eu fui me diferenciando. Então essa foi minha base. Muito bom. E quando a senhora decidiu dar o passo para empreender? Para empreender agora, que disse que largou realmente a graduação ou a docência e para empreender 100%. Como que você enxergou essa oportunidade? Como foi essa virada de chave na sua vida? Pandemia. Pandemia foi a necessidade. Porque Durante... ali eu tinha que fazer alguma coisa pela minha empresa. Do jeito que ela estava caminhando, é ok. Tava indo, Gabi, tava indo, tá tudo certo. Porém, na pandemia, quando você vê que as tuas possibilidades, assim, mantive todas as pessoas da minha equipe, ninguém foi mandado embora, entramos todo aquele processo de dividir a carga horária, não demitir, baixar salário, reorganizar a carga horária de cada funcionária, e isso foi extremamente desafiador. Estar preocupada se vamos estar bem, se vamos pegar Covid, se eu vou ter que fechar consultório. Graças a Deus, assim, eu falo que realmente eu fui muito protegida no meu espaço físico. Nenhum paciente meu pegou Covid, atendi pacientes com Covid, mesmo sem saber. Então, eu estava protegida, minha equipe estava protegida. Quando minhas funcionárias pegaram Covid, elas não estavam no consultório, foram no caso de viagem que acabaram contraindo o vírus.
Porém, isso foi um decisor. Foi bem importante. Foi uma decisão que eu tive. Opa, vamos lá, não estamos mais brincando de ter um consultório odontológico. Uhum. O negócio é sério, precisa de uma boa estratégia, precisa de um planejamento. Por quê? Porque no momento em que a gente teve uma questão mundial, ali separa, né? Como a gente brinca sempre, separa o adulto da criança. Então, ali foi um momento decisivo. Ou a minha empresa, ela é uma empresa de verdade com as suas responsabilidades, ou parou. Então, para de brincar. Então, esse foi o momento. Então, pode-se entender que até a pandemia, o consultório, ele ia trilhando o próprio caminho, não tinha assim um planejamento, uma gerência, você Isso ia mesmo. levando e depois teve que ter esse planejamento. E essa necessidade, você procurou alguma ajuda específica ou você foi estudar e tentar olhar esse lado do empreendedorismo? Sempre, sempre com ajuda. A ajuda indo atrás, lendo bons livros, seguindo pessoas que tinham essa diferenciação. Isso também, quem me chama a atenção foi sair da odontologia, escutar pessoas fora do meu meio, principalmente sair da odontologia foi o principal, porque a odontologia é muito por amor, né? Então eu trabalhava por amor, então só amor não alimenta, tem que estudar. E como foi isso? Você foi atrás de administradores, gestores fora da odontologia? E qual foi a visão que te trouxe olhar esse outro lado? Grupos de mastermind que eu participei, então saí da odontologia, eu fui para grupo de mastermind, e nesse grupo você vai fazendo network, você vai entendendo quais pessoas você tem que conectar. Então eu entrei em contato com pessoas que entendiam da parte de financeira, depois vai puxando para a parte de gestão e administração, até que eu caí na odontologia em grupos que faziam esse processo. Então, em professores que organizavam grupos de mentoria que trabalhavam com gestão e marketing. Aí eu fui indo especificamente para o odonto, mas eu comecei fora. Então, grupos de mastermind de empreendedorismo até chegar em profissionais da odontologia que estudaram isso e fizeram as mudanças necessárias para o consultório. Então, foi daí que veio a minha escola, digamos assim. E você sentiu diferença entre estar junto a um grupo de mastermind amplo e um focado na odonto? Sim, é como se você pegasse o que você precisa fazer de forma mais direcionada. Então, eles Hum, vão, eles estudam, eles adaptam o geral para o específico, e daí no específico você consegue visualizar melhor o que você precisa fazer. Fez diferença. entendi. Muito bom mesmo. E você falou da sua irmã. Ela é sua sócia? Ou foi sua sócia? Foi minha sócia por muitos anos. Depois ela saiu, né, na verdade ela parou de atender, então ela teve um problema de saúde que teve que parar de atender. Então agora de dentista mesmo clínica só eu. Então meu pai faleceu há 3 anos, então deixou esse legado para gente. Mas quem segue na odontologia sou eu, porque minha irmã hoje ela não consegue trabalhar muito em cadeira. Então, porque ela teve um aneurisma, então algumas situações teve uma mudancinha, ela está bem, graças a Deus, não tem nada, não tem sequela. Porém, a parte de cadeira mesmo, ela era odontopediatra, então ficaria um pouquinho mais difícil para ela continuar atendendo. E muito incrível isso. Realmente é uma rede de apoio muito grande dessa família. Sempre tive, graças a Deus. E quais foram os maiores desafios como uma empreendedora agora? É praticamente você, né, tocando a clínica para manter tudo isso de pé. É um desafio, Gabi. Tem É um desafio. algum ponto? Eu conversei com alguns dentistas que falaram para mim que, por exemplo, a questão da contabilidade era geralmente uma coisa difícil, que você precisava ter alguém de muita confiança e quando não tinha, às vezes você era colocado para trás. Mas eu tenho escutado muito a questão do marketing e de atualizar para o digital hoje em dia. Como que foi isso tudo para você? Então vamos lá, vamos pegar o de onde a gente veio, né? Vamos pegar agora desse último final de semana e Ah, vamos esmiuçar. Eu vou pegar então o retroativo. É, Contabilidade é fundamental. Você entender os seus números é fundamental.
processo de vendas é fundamental. Então, vamos colocar 3 pilares, né? Eu posso dizer, todo mundo fala assim, marketing, vendas e gestão. Ok. Só que a gente não entende, a gente não sabe, a gente não conhece. A contabilidade auxilia muito o nosso processo, porque ela dá base para os nossos números. A gente precisa entender os nossos números, a gente precisa entender da onde a gente veio para onde a gente vai. Um ponto muito importante é entender sobre vendas, que isso é um ponto que a gente não tem. E não é nato, né? Não é meu, isso não é nato. O nato, para mim, era amar a odontologia, tá, mas como que eu vendo isso? Como que eu faço isso? Como que eu transformo o meu amor em números? Processo de vendas. E o marketing é fundamental, né, Gabi? A gente já viu ali que ou a gente se posiciona ou a gente se posiciona. Porém, a minha geração, como você sabe, a minha geração já está na geração que está aqui de imigrante, né? Então, vamos voltar o que o PV sempre fala para a gente já está na parte dos imigrantes. A gente veio de uma parte de analogia, né, uma parte analógica, e agora a gente está no digital. Então, a gente tem que correr, porque isso é de vocês, não é nosso. Então, a gente tem que aprender com vocês aprendem com a gente, a parte operacional, técnica, e a gente aprende com vocês a parte tecnológica, que eu acho o máximo. Você já sabe a sua missão comigo, então você vê É teus uma pulos. troca constante, né? Uma troca muito boa. É verdade. É isso, assim, acho que a base não tem muito que a gente fugir disso. Tem que saber números, sim. E é um desafio, sim, para que a gente siga no mundo atual, para que a gente cresça, a gente tem que saber. Ótimo, muito bom. E hoje em dia a gente sabe que o mundo tá cheio de ansiosos e pessoas que querem cada vez mais alcançar uma perfeição que não existe. Falando nessa perfeição, já aconteceu alguma coisa nesses anos todos, olhando para o lado empreendedor, que não saiu como esperado? E se sim, que você queria fazer não deu certo. Como que você enxerga essa experiência hoje? Do lado do empreendedorismo, Gabi, de eu querer colocar algumas coisas novas aqui, Isso pode até ser uma inovação nos procedimentos, ou no jeito de tratar o paciente, no jeito de qualquer coisa. vamos pensar assim, ó. Não que eu tenha colocado alguma coisa em prática e não tenha dado certo. O que eu posso dizer é que todo dia é um dia, toda experiência com o paciente é uma experiência. O que eu posso tirar como aprendizado? Cada situação que acontece aqui no consultório, ela é um aprendizado para mim. O que eu quero? Eu quero sempre que dê tudo certo, que meus procedimentos deem certo, que eu não tenha retrabalho, que o paciente saia satisfeito. É isso que eu quero. Como experiência da minha empresa, eu quero ser perfeita, eu quero ser incrível, eu quero que o paciente se sinta acolhido, eu quero que eu leia o pensamento do paciente toda vez que ele sente na minha cadeira, que é o certo para mim. Se eu Uhum. não quero para mim, eu quero para o outro, certo? Então vamos pensar na empatia. O que eu quero para mim como cliente, eu quero passar para o outro. Sempre dá certo? Não. Por quê? Porque muitas vezes, da forma como eu quero ser atendida ou eu quero ser recebida, não é a forma do outro. Hum. Então vamos criar novas habilidades. Quais habilidades são essas? A melhor comunicação. Se eu comunico bem, eu consigo vender bem, eu consigo fazer com que o paciente entenda que o melhor que eu tenho para oferecer para ele é isso. E nem sempre essa comunicação é real. Por quê? Porque você pode ter um perfil e eu posso ter outro. A forma como eu me comunico é a forma como você se comunica? Não. Não. Então, o principal é a comunicação. Eu acredito que a gente vá caminhando para a perfeição a partir do momento em que o que eu falo, você compreende. Para Hum. mim, a comunicação clara e sem ruído seria eu entrar na perfeição que eu quero com o profissional. Porque, tecnicamente, você tem que confiar no que eu faço. Só que Certíssimo. você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo como eu estou falando? Ficou claro para você? Uhum. Eu acho que é mais sobre isso, de eu desenvolver habilidades, de eu conseguir superar as expectativas do teu paciente, né? Ou do meu paciente. É sobre isso.
porque tecnicamente não tem como eu comparar ou ele comparar, me comparar com outra pessoa, não tem. Certíssimo. Faz total sentido. Comunicação É, é extremamente importante. E agora falando um pouquinho sobre a doutora Patrícia inteira. Como que empreender vamos lá. impactou? Como que empreender impactou sua vida fora do consultório? Eu digo família, rotina. Mudou alguma coisa quando você decide sair da docência e realmente não brincar de ter um consultório, levar a sério essa vida no consultório? Gestão de tempo. É sobre isso. Você Porque aprendeu? A Patrícia sempre foi a que só trabalha, só estuda, só viaja, só isso, só profissional. Patrícia é só profissional. Olha, Se eu não consigo gerir o meu tempo, se eu não consigo entender que eu tenho que cuidar de cada bloquinho do meu dia para cada coisa que eu quero fazer, se eu não tomo cuidado, vamos pensar assim, na roda da vida, né? Vamos pensar em o que que eu quero para mim? Quais são os pontos importantes para mim? Tem a Patrícia, né? Tinha na época a Patrícia, eu sempre divido a Patrícia pessoa física, a Patrícia pessoa jurídica. A Patrícia pessoa física, quem é? A Patrícia pessoa jurídica, quem é? Só que tem a Patrícia também que quer estudar, que quer crescer. Então, tenho que ter o tempo da pessoa Patrícia física, que cuida da saúde, que cuida da alimentação, que cuida do sono, que cuida das suas relações interpessoais, né? Que cuida dos seus relacionamentos, que cuida do relacionamento entre pessoas, família. Onde está essa Patrícia, que tem seus hobbies? Onde está a Patrícia, que tem que trabalhar? E onde está a Patrícia, que tem que estudar, olha que só. tem que crescer? Esse é o desafio, gestão do tempo dessas Patrícias para que cada uma tenha o seu crescimento e tenha o equilíbrio na balança. Então é muito difícil ter equilíbrio. Oh, Tô nesse movimento, tá? e Tô você nesse tem tido algum movimento. progresso nessa área? Sim, Que coisa. vamos lá. Cada dia é bem pouquinho. É um pouquinho cada dia, mas ele vai acontecer. Ele está acontecendo, mas ele está lento, mas como eu falo, ele está lento, mas ele está consistente. Excelente. O importante é movimentar. Exato. E para a senhora, o que é sucesso na odontologia? A gente Sucesso na teve. odontologia, cara, é fazer o que eu tenho que fazer da melhor forma que eu puder fazer e que o paciente receba isso como um presente. Acho que é isso. Que De lindo. eu conseguir fazer com que o meu paciente saia daqui melhor, realizado, grato, feliz e sem medo, sem travas, que eu consiga tirar o medo deles, que eu consiga deixar eles cada vez melhores, mais bonitos. É isso. Concordo Isso para mim plenamente. é sucesso. Um sucesso. Fazer o meu trabalho, exatamente, fazer meu trabalho bem feito e que ele saia cada vez mais feliz daqui, realizado, e esse é meu propósito, vamos dizer assim. Muito bom. Muito bom. Se você pudesse voltar no tempo, você faria tudo de novo ou mudaria alguma coisa? Não posso mudar nada, porque se eu sou quem eu sou, foi porque eu vivi o que eu vivi. Fim, assim, as coisas boas, as coisas não boas, foram as não boas que me fizeram quem eu sou. Não posso voltar. Não posso mudar nada do que eu fiz, porque não deixaria a cicatriz que eu tenho hoje e que me fez transformar e me fez me tornar a Patrícia que eu estou sendo hoje. Nada, não tiraria nada. Né? Tudo que a gente passa nos traz até aqui, né? E É, a gente está caminhando já para o finalzinho. E qual seria o conselho mais sincero que a senhora daria para quem está terminando a faculdade e entrando nesse mundo como dentista? nossa, Gabi, meu Deus. Eu vou pegar assim, eu tô vendo um quadrinho que meu pai uma vez me deu
Não, eu vou pegar o quadrinho. Peraí, aperta o pause aí, tá? Aperta o Tá pause. bom. Na verdade, esse foi uma Aham. folha que meu pai me deu. Enfim, ele até fez as assinaturinhas dele. E eu acredito que depois da passagem dele, tanto que eu coloquei num quadro, e isso é o que eu levo para minha vida, tá? É um pouquinho longo, mas eu vou ler para vocês. Seja você mesmo. Dê sempre o melhor virá. Às vezes, as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseira. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. O bem que você faz hoje, ele pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso nunca pode ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. E veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre vocês e eles. Que Sim, para lindo. mim assim, ó, isso aqui eu vou levar para minha vida inteira. Então, essa aqui acho que eu abreviei um pouquinho, mas é de Madre Teresa de Calcutá. Seja você, faça o melhor que você quiser. Faça o melhor sempre que você puder fazer, porque você sempre vai ser criticado. Se você fizer o melhor, o outro vai receber como melhor. Se você fizer o melhor, o invejoso vai dizer para você que você está fazendo errado, porque é aquilo que o PV fala, né? O invejoso que não quer que você cresça, ele sempre vai te criticar e ele sempre vai te rebaixar. Seja você, faça o teu melhor, porque no final das contas é sempre sobre você. É o que você está fazendo. É isso. Uau! Uma lição de vida, não só de profissão. Que lindo. Isso é para a vida mesmo. Então, isso é o que eu carrego comigo. Eu vou ser criticada de qualquer forma, fazendo o bem ou não. Se eu fizer o bem, é porque eu estou fazendo bem, porque eu estou aparecendo. Se eu não fizer, é porque eu não tomo conta do outro, eu não olho para o outro. Então, só seja você. Consciência tranquila, Gabi, eu acho isso. Dormir todas as noites no teu travesseiro, tendo a certeza que você fez o melhor que você podia aquele dia. Se foi bom, se não foi, não tem problema, foi o melhor dentro do limite que você tinha. Se você estava bem ou não, se você estava com dor de cabeça, tinha, se você tinha consciência do que você estava fazendo, tecnicamente falando. Vamos pensar tecnicamente. Foi o melhor que você podia fazer. Você sabe fazer melhor? Não, vocês saem com o grau de conhecimento que vocês tiveram durante todos os anos que vocês tiveram. É o melhor? Pode não ser. Eu posso saber mais porque eu sou mais velha, eu tenho mais conhecimento, mas naquele momento foi o melhor que você podia fazer. Fim. Agradece, tá tudo certo. Uau! Com certeza. Nossa, doutora, foi assim de tocar a alma esse último conselho. Ainda bem que eu fiz essa pergunta. Muito obrigada por esse Calma. compartilhamento. Mas é isso, é sobre isso. Foi um prazer, doutora, essa conversa. Imenso! Muito obrigada por tanto ensinamento. Eu poder olhar a trajetória de outros dentistas realmente engrandece muito a minha e com certeza a dos meus colegas também. E antes de encerrar, eu quero pedir para a senhora compartilhar onde que a gente pode te acompanhar, acompanhar seu trabalho. Você está no Instagram? Estou no Instagram, tá o meu nome, até se quiser colocar, Patrícia Marcotte de Souza, que é o meu sobrenome. É um pouquinho difícil de pronunciar, mas é igual focaccia. Eu achei interessante uma correlação que uma moça fez, assim, Patrícia Marcotte é igual focaccia. É da mesma forma como escreve. Então, Patrícia Marcotte Souza. Eu estou no Instagram com esse nome compridão mesmo, mas é assim que vocês me acham. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. E Eu que agradeço, Gabi. essa foi a nossa conversa com a doutora Patrícia, direto do Paraná. Uma prova aí que a odontologia ela tem a parte técnica, cuidadosa, amorosa, empreendedora, mas ainda assim é cheia de leveza. Muito obrigada você que acompanhou a gente até aqui e até a próxima.